Ei meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E hoje é domingo, dia de perguntas e respostas. Vou responder as dúvidas de vocês que vocês deixaram nos meus stories ontem ou hoje, né, até o momento da live, e as dúvidas que surgirem aqui na caixinha. Combinado? Então evitem ficar colocando as dúvidas nos comentários, porque nem sempre eu consigo ler todos os comentários enquanto eu tô fazendo uma explicação ou respondendo uma pergunta. Se você quer ter a sua pergunta respondida ao vivo, coloca a sua pergunta aqui na caixinha e aí as chances de eu conseguir te responder aqui na live aumentam muito, certo? Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Tem alguém que é novo no Cantinho da Nutri, tá me assistindo ao vivo pela primeira vez ou tá vendo meu primeiro vídeo? Se tiver, seja muito bem-vinda. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. Faz mais ou menos aí 3 anos e pouquinho, que eu ajudo mulheres com síndrome do ovário policístico a se verem livres dos sintomas da SOP de forma natural, sem medicamentos e também ajudando vocês aí a realizarem um grande sonho de se tornarem mães. Quero desejar a todas aqui uma excelente live, espero tirar muitas dúvidas aqui hoje e ajudar vocês a desvendarem, né, esse enigma chamado síndrome do ovário policístico. E quero também, né, fazer com que vocês entendam que a SOP nem sempre é um bicho de 7 cabeças, não precisa ser um monstro. A gente consegue ter o controle da SOP, a gente consegue exterminar os sintomas, a gente consegue ter uma vida completamente saudável como qualquer outra mulher, mesmo sendo portadora de uma síndrome que não tem cura, tá? Então vamos lá, vou começar aqui pela primeira pergunta do dia, que é da Mi. Qual o melhor kefir para a SOP? O de leite ou o de água? Gente, kefir ele é bom para a síndrome do ovário policístico por ser um probiótico, né? A gente sabe que uma das razões pelas quais a gente desenvolve a síndrome do ovário policístico seria uma desbiose, um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E qualquer tipo de probiótico, os probióticos presentes no kefir, o probiótico presente no kombucha, o probiótico presente em manipulações, né, em manipulados, em suplementos, tudo isso, todos esses tipos de probiótico vão ser benéficos, porque vão ajudar a gente a fazer uma recolonização do nosso trato gastrointestinal, principalmente do nosso intestino. E o kefir, ele vai ser bom tanto se ele for produzido através do leite, quanto se ele for produzido através da água, tá? Não importa muito aí qual é o tipo da cepa que você vai utilizar, ambos vão ser bons, ambos vão ajudar a gente a recolonizar o intestino, ambos vão ter aí um efeito positivo no tratamento da síndrome do ovário policístico, ajudando inclusive a diminuir resistência à insulina, que também é uma dos grandes desafios aí do tratamento da SOP, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Opa! Você tinha problemas para engravidar? Como aconteceu a sua primeira gravidez? Gente, eu não tive problema para engravidar precisamente porque quando eu engravidei da minha primeira filha, eu já vinha fazendo um tratamento natural, já estava me alimentando muito bem, fazendo atividade física, tendo um estilo de vida saudável há pelo menos 3 anos. Eu considero que eu teria um problema para engravidar se eu não tivesse feito isso, porque eu sou portadora da SOP fenótipo A. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, né, tá assistindo a live pela primeira vez ou tá seguindo o perfil há pouco tempo, o fenótipo A é aquele fenótipo que tem todas as manifestações possíveis da síndrome do ovário policístico. E eu sou esse fenótipo. Né? Então, quando a minha SOP tá descontrolada, tá descompensada, quando eu não estou tratando, eu sou aquela pessoa que manifesta os 3 critérios da síndrome do ovário policístico, que são o ciclo menstrual irregular ou sem ovulação. Eu era aquela pessoa que se eu não tomasse anticoncepcional eu não menstruaria. Eu ficava 6 meses até 1 ano sem ter ciclo menstrual. Eu tinha cisto no ovário, né? Então é o segundo critério, que é a formação dos micropolicísticos ou ovário micropolicístico, às vistas do ultrassom, né? Na imagem do ultrassom. E eu tinha também hiperandrogenismo tanto no exame de sangue como clínico. Ou seja, quando eu fazia exame de sangue, os meus hormônios estavam sempre muito alterados e clinicamente eu tinha sintomas como muitos pelos, acne, queda de cabelo e tudo mais. Uma pessoa com esse tipo de manifestação, né, que manifesta os 3 critérios ao mesmo tempo, com certeza tem dificuldade para engravidar. Então, se eu tentasse engravidar nesse período, nessa fase, provavelmente eu sim teria muita dificuldade. Eu não tive dificuldade porque eu comecei o meu tratamento de verdade para SOP, eu comecei a cuidar da minha alimentação, a praticar atividade física, ter um estilo de vida saudável, um pouco depois que eu entrei na faculdade de nutrição e comecei a estudar sobre isso. Então, eu tinha aí, os meus 20 anos. Eu fui engravidar, na verdade, olha como foi muito mais. Eu engravidei com 27
Então eu passei muito tempo cuidando da minha casinha, eu passei muito tempo tratando os meus hormônios, eu passei muito tempo cuidando do meu corpo, e aí quando eu vacilei, eu engravidei. Então eu não tive dificuldade por conta disso, por eu já estar fazendo um tratamento há bastante tempo. O que eu observo em relação às minhas pacientes, o que eu observo em relação às meninas que fazem o grupo de desafios, né? Tanto os 30 dias contra a SOP quanto o Vem Cegonha. Que a gente tem uma média de demora aí de 1 a 3 meses para a mulher conseguir engravidar de forma natural e sem medicamentos, quando ela tem uma síndrome do ovário policístico não muito agressiva. Né? Tem mulheres que estão aí comigo, já acompanhando comigo há mais tempo, né? Há 4 meses, 5 meses, e agora estão conseguindo, então, engravidar. Então, o tempo que demora para engravidar, depois que você começa um tratamento, né? Uma reconstrução dos seus hábitos, varia muito de pessoa para pessoa e varia muito também do quanto agressiva a síndrome do ovário policístico tá para você hoje. O quanto desequilibrados estão os seus hormônios, né? O quanto você tem aí que organizar dentro da sua casinha para você conseguir engravidar. Eu lembro que de eu começar a tratar, até eu, por exemplo, não ter mais acne, levou mais tempo. Talvez, sei lá, uns 2, 3 anos. Então, demora muito, realmente varia muito de pessoa para pessoa e também varia muito do quanto você está disposta também a investir num tratamento, a realmente se dedicar, a realmente, né, se esforçar para fazer isso valer a pena. Tá? Então, não tem uma regra, ao mesmo tempo que algumas mulheres engravidam muito rápido, outras podem demorar muito para engravidar, mas o que vocês têm que saber é que a SOP, quando está controlada, não impede nenhuma mulher de engravidar. A chance de uma mulher com síndrome do ovário policístico engravidar é a mesma de qualquer outra mulher não portadora da síndrome do ovário policístico, se a SOP dessa mulher estiver controlada. Então, tem mulheres no nosso grupo, né, no desafio de 30 dias e principalmente no programa de combate à SOP, que eram tentantes há 6 anos, 7 anos. Tinha uma pessoa, que é a Evelyn, que tentou por 14 anos. E aí, depois que começou o programa, em menos de um ano conseguiu engravidar. Então, também tem isso, né? O quanto que você realmente está se esforçando e no tratamento certo hoje para você conseguir chegar nesse objetivo, tá bom? Essa foi a pergunta da Dan, vamos lá. No programa, pode usar café? Gente, pode, tá? Eu não faço restrição de café, a menos que a mulher seja tentante. Então, se você está tentando engravidar, se você está em busca do seu positivo, se você é uma tentante, não está evitando a gravidez, eu vou pedir para você evitar um pouco o café sim, tá? Porque a cafeína atrapalha a nossa fertilidade, a cafeína pode sim ser um fator aí ruim para a pessoa que está tentando engravidar. Agora, se você é portadora da síndrome do ovário policístico, não é tentante, está prevenindo a gravidez, não tem por objetivo engravidar tão cedo, eu não vou restringir a menos que você esteja adoçando demais esse café, né? Então aí também tem isso, né? Que forma você toma esse café, o que você usa para adoçar esse café, quantos cafés você toma por dia. Isso tudo você vai ter orientação no programa, tanto no desafio quanto nos programas maiores, mas não vai haver uma restrição nem uma proibição do consumo, não. Tá? Então, café maníacas, fiquem tranquilas para entrar no desafio, a gente vai no seu limite e também de acordo com a sua vontade e a sua necessidade, tá bom? É normal quem tem SOP sentir fisgadas no ovário? A Jussara perguntou. Alguém aqui sente isso? Vamos ver com quem tá ao vivo aqui se essa incidência tem sido alta ou não. Muita gente relata essas fisgadas, mas não tem nada cientificamente que comprove a relação das fisgadas com o ovário no padrão micropolicístico. Quando eu comecei a sentir fisgada, e aí, gente, eu tô falando de mim, tá? É meu caso, é tipo algo muito pessoal. Quando eu comecei a sentir essas fisgadas, eu já tava grávida e não sabia. Então, fiquem muito atentas, principalmente se não é algo recorrente, né? Se é algo que você sempre sentiu, sente o tempo todo, todos os dias, a qualquer momento do ciclo, aí pode ser que seja uma coisa mesmo do seu organismo. Agora, se você começou a sentir recentemente, você não sentia antes, é uma coisa muito pontual, é algo novo pra você, vale a pena investigar, porque quando eu engravidei da minha primeira filha, eu tinha muita fisgada, principalmente de um dos lados, né? Que era o lado do ovário que ovulou quando eu engravidei. E eu sentia muito, principalmente nos exercícios. Então, quando eu fazia exercício para a parte baixa do abdômen, né? Que a gente chama de infra, eu sentia muito. Quando eu agachava e levantava muito rápido, eu sentia uma fisgada muito forte. E aí eu fui descobrir logo depois que eu tava grávida, né? Então, não existe um relato, vocês viram até aqui, quem tá ao vivo, viu que muita gente falou que tem, né? Que sente. Então, aparentemente é algo comum, aparentemente atinge bastante gente. Mas pode ser que seja aí um sinal de uma gestação, de uma gravidez, se você for tentante. Então, vale a pena sempre ficar de olho e não existe nenhum relato científico que provoque
toque, né, que promova, então, essa ligação da SOP com a fisgada em si, tá bom? Inclusive, gente, tem muitos estudiosos, né, que até afirmam que a síndrome do ovário policístico não causa dor, né? É algo recorrente, muita gente fala que sente dor no ovário, que sente dor nas laterais, né? Na parte inguinal, né? Que seria ali perto da virilha, mas muitos estudiosos afirmam que SOP não traz dor. Então, é algo que realmente vale a pena investigar se estiver incomodando, tá? Pergunta da Ana. Estou fora do Brasil. Algumas coisas não tem aqui. Dá para substituir? Ana, claro que dá. Tanto que no nosso grupo de desafios agora, gente, a minha principal intenção não é mais dar o peixe para vocês, é ensinar vocês a pescarem. Então, o que eu quero com os novos grupos de desafio, com as turmas novas que surgiram, né, há um mês atrás? Fazer com que vocês entendam e aprendam o que vocês devem ou não devem consumir para ter um tratamento natural da síndrome do ovário policístico, para conseguirem ter o controle dos seus sintomas, para conseguirem ter, né, o que vocês querem ter, seja uma gestação, seja o controle de algum sintoma estético que esteja incomodando, e independente de onde vocês estão, independente de onde vocês moram, independente das condições financeiras que vocês têm, cada uma vai trabalhar com a sua realidade, cada uma vai trabalhar com os seus hábitos, a sua cultura alimentar. Então, dá para adaptar sim, independente de onde você mora. Entrando para o grupo de desafios, você vai aprender o que fazer em qualquer tipo de situação, né? Então, tem aquelas pessoas que viajam demais, tem participantes no grupo de desafio que trabalham viajando, né? Cada semana estão num lugar diferente. Tem mulheres que estão no grupo de desafio que trabalham e estudam, fazem, né? Trabalham o dia todo, fazem faculdade à noite. Tem as mulheres que estão nos grupos de desafios que são donas de casa, que, né, fazem serviços do lar. Então, é uma diversidade muito grande e a gente precisa aprender a lidar com isso, independente da situação que a gente estiver passando. Porque a pessoa que hoje está viajando muito, pode ser que daqui 6 meses não esteja. A pessoa que hoje está em casa, ou porque está desempregada, ou porque é do lar, pode ser que daqui 1 ano esteja trabalhando. E aí, todo o conhecimento vai ser perdido? De forma alguma, vocês vão aprender a realmente lidar com essas adversidades, independente da situação, independente de onde vocês estiverem, tá? O objetivo é justamente esse. É só para quem tem SOP? Alguém aqui perguntou. Gente, o grupo de desafios 30 dias contra a SOP é só para quem tem SOP. E esse grupo de 30 dias, ele se destina a qualquer mulher que tem síndrome do ovário policístico. A mulher que está tentando engravidar, a mulher que não quer filhos, a mulher que só quer o controle dos sintomas, a mulher que usa anticoncepcional porque optou pelo anticoncepcional como método contraceptivo, a grávida que tem síndrome do ovário policístico, a mulher que já teve o seu filho e é portadora da SOP. Qualquer mulher que tenha síndrome do ovário policístico, que seja portadora da SOP, deve fazer o desafio. Porque com certeza vai ajudar em muitos dos pontos que você lida aí no dia a dia. Agora, a gente também tem outros grupos, né? A gente tem, por exemplo, o Vem Cegonha, que é para as tentantes, independente delas terem SOP ou não. Então, para quem tem obstrução de trompa, tem mioma, tem endometriose, adenomiose ou tem síndrome do ovário policístico, que já tratou, já passou pelo grupo de desafio, já tá com ela controlada e agora quer focar na fertilidade, a gente tem o programa Vem Cegonha. Para quem tem endometriose, a gente tem um grupo específico para endometriose. Então, existem outros grupos também. Se você tem dúvida de qual é o grupo, né, qual é o melhor grupo para você, me manda uma mensagem no inbox e aí eu te ajudo a decidir, tá bom? Pergunta da Marcele. A SOP interfere na perda de peso? O que vocês acham? Coloquem aqui a sugestão de vocês, né? O que vocês pensam sobre isso, enquanto eu respondo a pergunta da Cacá, que colocou aqui no chat, né? Como faz para entrar no grupo? Cacá, você pode me mandar um inbox, né? Um direct, e aí eu vou te orientar e vou te passar o link para você se inscrever. Você pode clicar no link azul, que tá lá no meu perfil, para você também ter mais informações e ver alguns depoimentos de quem já fez o grupo. Ou você pode se inscrever pelos stories, né? Quando você olha meus stories no Instagram, sempre tem, em alguma das telas tem lá a explicação sobre o desafio e uma setinha para você arrastar para cima. Quando você arrasta para cima, você já é direcionada para a página da Hotmart, onde você vai fazer a sua inscrição, né? Você faz o pagamento e automaticamente você está inscrita. E aí eu te chamo no WhatsApp para te passar as próximas orientações, tá bom? Muita gente aqui acha que sim, né? Que a síndrome do ovário policístico interfere na perda de peso. E sim, interfere para uma parte das mulheres portadoras, tá? Isso é importante. 30% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico não sofrem com sobrepeso e obesidade. E elas não têm dificuldade para emagrecer. Elas, inclusive, apresentam dificuldade para engordar, né? Elas apresentam dificuldade para ganhar peso.
As mulheres que sofrem de sobrepeso e obesidade, as mulheres que, assim como eu, né, lutam aí contra a balança a vida toda, sim, a síndrome do ovário policístico apresenta aí um dos fatores que pode dificultar o emagrecimento. E por que isso acontece? Porque na maior parte das mulheres com síndrome do ovário policístico e em praticamente todas as mulheres que sofrem de sobrepeso e obesidade, existe uma situação chamada resistência à insulina. E aí o que acontece com essa resistência à insulina? A gente tem uma dificuldade de absorver e utilizar o carboidrato que a gente consome na nossa dieta como fonte de energia. Então, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, que sofre com resistência à insulina, quando consome um alimento que seja fonte de carboidrato, e aí não importa muito se é um carboidrato saudável ou não, né? Pode ser uma fruta, pode ser um pão, pode ser uma massa, pode ser um bolo, um doce, enfim, qualquer fonte de carboidrato, esse carboidrato ele não vai servir de combustível para as nossas células. E isso faz com que ele se acumule no nosso sangue, aumente a nossa glicose, a nossa glicemia, e o nosso corpo entenda que ele precisa armazenar isso em forma de gordura. Então, essas mulheres apresentam uma tendência maior a terem acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E, ao mesmo tempo, a insulina está alta, sinalizando para o nosso corpo que está faltando energia, porque ela foi produzida com a intenção de transportar carboidrato e não está conseguindo fazer esse transporte. E isso faz com que a gente tenha mais fome e mais vontade de consumir carboidratos. Então, vira um ciclo vicioso, né? A mulher tem muita vontade de comer doce, massa, pão, enfim, carboidratos variados. Ela consome esses carboidratos, mas eles não geram energia, eles são estocados em forma de gordura e ao mesmo tempo ela tem mais fome. A consequência disso, gente, é o quê? Falta de energia. A mulher sente muito cansaço, fadiga, tem indisposição e é óbvio que isso também dificulta o emagrecimento. Então, falando da perda de peso em si, existem duas situações colaborando para essa pessoa ter dificuldade em perder peso. A primeira delas é o cansaço, né? A pessoa que tá cansada, que sente fadiga, que tem indisposição, obviamente ela vai ter mais dificuldade em gastar energia ao longo do dia dela e isso dificulta, obviamente, o emagrecimento. E a segunda questão é a própria síndrome do ovário policístico, que causa, então, né, causada pela resistência à insulina, que gera no nosso organismo meio que um sinal de estocagem, né, como se a gente ligasse ali o piloto automático para armazenar gordura e fosse mais difícil de quebrar esse ciclo, tá? Então, sim, existe essa relação da SOP com o sobrepeso e obesidade, mas como eu falei aqui no começo, 30% das mulheres com SOP são magras, ou seja, não precisa ter sobrepeso e obesidade para ser portadora da síndrome do ovário policístico. E ser portadora da síndrome do ovário policístico também não te fada, né? Não te destina a sofrer de sobrepeso e obesidade durante toda a vida, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Oi, Ale! Bem-vinda! A Ale tem uma novidade para vocês, mas que eu não posso contar, eu tenho que esperar ela falar. Olha só, Marcela perguntou, quais exames eu devo fazer e qual médico eu devo procurar para descobrir a síndrome do ovário policístico? Uma pergunta aí muito relacionada ao diagnóstico, né? Eu fiz um vídeo, gente, eu falei 1 hora, né? Eu fiz uma live, na verdade, onde eu falei só sobre o diagnóstico da SOP. Como que a gente descobre, quais são os critérios, que médico a gente procura. Essa live tá disponível para vocês tanto no IGTV, aqui no Instagram, como também no YouTube. E ontem eu deixei um link para esse vídeo nos meus stories. Então, vale a pena conferir para você ter uma informação mais completa, tá? Mas, basicamente, gente, o melhor médico para se procurar para ter o diagnóstico da SOP é o endocrinologista, porque a síndrome do ovário policístico é uma patologia hormonal. A gente tem um desequilíbrio dos nossos hormônios e o médico que cuida dos hormônios, que entende os hormônios, que vai olhar para os hormônios de uma forma mais ampla, é o médico endocrinologista. E através do endócrino, a gente vai fazer 3 tipos de avaliação para ter o diagnóstico da SOP. Avaliação clínica, avaliação através de exames de imagem e avaliação através de exames de sangue. Para você ser portadora da síndrome do ovário policístico, você tem que ter 2 dos 3 critérios usados para o diagnóstico. Quais são esses critérios? Segundo o consenso de Roterdã, são cistos no ovário, ciclo menstrual irregular ou sem ovulação e hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos. Então, se você tem hiperandrogenismo, né, se você clínico ou por exame, né, fez o exame e viu que a testosterona tá alta, os hormônios andrógenos estão altos, ou mesmo não fez exame, mas tem muita queda de cabelo, acne, excesso de pelo, sofre muito com hiperandrogenismo clínico, né, através de sintomas, e tem cisto no ovário, você é considerada portadora da SOP, mesmo que você não tenha ciclo menstrual irregular, por exemplo.
Se você tem ciclo menstrual irregular, um mês menstrua com 30 dias, no outro com 40, aí pula um mês, daí menstrua 3 meses seguidos, aí fica 6 meses sem menstruar. Se o seu ciclo é uma bagunça e você tem hiperandrogenismo, tem sintomas ou hormônios masculinos elevados, você pode ser considerada portadora da SOP mesmo não tendo cisto no ovário. Então, para ser considerada portadora da síndrome do ovário policístico, você tem que ter 2 critérios, independente se um desses 2 sejam, né, ou não, a formação de cistos ovarianos, tá bom? Então, vale a pena, né, para vocês que ainda têm dúvidas sobre o diagnóstico, entender como que é feito esse diagnóstico, quais profissionais procurar e tudo mais. Tem live lá no YouTube, tem live aqui no IGTV para vocês assistirem, tá bom? Aproveita o tempo nubladinho de hoje e faz um Nutriflix aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vai ter informações ali adicionais que vão poder te ajudar, tá bom? Pergunta que a Thaisa fez, eu acho que muita gente aqui tem a mesma dúvida, né? Carol, como que você lida com esses comentários idiotas? Foi ela que disse, não eu, sobre eu estar acima do peso, né? Gente, teve um tempo que eu já sofri muito com isso. Tipo, muito mesmo. Eu já tive anorexia nervosa, já fiquei internada, já cheguei a pesar 34 quilos, aí com o tratamento eu fui pra 86. Então, assim, por muito tempo, isso realmente foi um problema pra mim, foi um tabu. E eu fiquei muito tempo assim, tipo, de ler um comentário desse, com certeza eu ia chorar, ia parar o que eu tava fazendo, ia pensar em desistir da profissão, ia pensar em desistir da carreira e tudo mais. Hoje em dia, isso não me afeta, e isso... Assim, depende, claro, do dia, né? Se me pegar num dia de TPM, pode ser que me afete um pouco. Mas hoje em dia, não é um problema, porque eu entendi algo que mudou pra sempre a minha vida. Que significa... E o que significa isso que eu aprendi, né? Como que eu vou dizer isso pra vocês? Água quente amolece a batata e endurece o ovo. Isso quer dizer que não são os fatores externos o problema ou a solução do que a gente precisa. A nossa solução e o nosso problema tá normalmente dentro da gente. Então, teve um tempo que comentários maldosos, comentários idiotas, comentários de pessoas que não me conheciam e não conheciam o meu trabalho, me afetavam muito. Mas porque o problema estava dentro de mim, na verdade. Era a forma como eu encarava e como eu via isso. E hoje em dia não mais, porque eu já amadureci, porque eu tenho muita certeza do que eu faço hoje em dia, eu tenho muita certeza da minha missão, né? Eu recebo diariamente dezenas de comentários em forma de agradecimento sobre o meu trabalho. Eu tenho noção do quanto de pessoas, né, já tiveram a vida transformada através do meu trabalho. Gente, só esse ano a gente tá com 142 grávidas, né? 142 grávidas no mês 9 do ano. Ou seja, facilmente a gente vai atingir a marca de 200 gestantes no ano de 2019. Então, é isso que faz com que eu absolutamente não ligue porque os outros estão falando e siga firme no meu propósito e siga firme na minha missão. E esse tipo de comentário, gente, só faz com que eu tenha mais certeza do que eu vim fazer aqui. Eu não tô aqui pra ensinar vocês a emagrecer, eu tô aqui pra ensinar vocês a controlarem a SOP. Eu tô aqui pra ensinar vocês a terem a pele como eu tenho, a terem o cabelo como eu tenho, a terem, talvez, a autoestima como eu tenho e a terem os filhos que eu tenho, né? Então, eu tenho muita certeza de que sim, eu tenho plena convicção do que eu falo, eu sei com certeza absoluta que o que eu ensino é verídico, é de verdade, né? E isso me dá muita segurança para continuar firme aí no meu propósito, tá bom? E toda vez que isso acontece, eu recebo dezenas de comentários de nutricionistas que sofrem preconceito por estarem acima do peso, né? É muito comum, gera, né, uma ligação isso. Eu recebo algum tipo de comentário, eu acabo colocando nos stories, ou fazendo um post, ou fazendo uma live pra falar sobre isso. E aí, imediatamente, dezenas de nutricionistas vêm conversar comigo, porque elas sofrem, né, por conta do preconceito, elas sofrem por estarem acima do peso, elas têm vergonha de estarem acima do peso e serem nutricionistas, e eu tenho o maior prazer do mundo em conversar com vocês, tá? Então, se tiver alguém aí que tá sofrendo por conta disso, que, sei lá, de alguma forma se identificou, né, com o que eu passei ontem, gente, me chama no inbox, me chama no direct, a gente vai bater um papo, e eu tenho certeza que assim como eu superei esse problema, você também pode superar, e se você tem certeza da tua missão, se você tem certeza do que você veio fazer aqui, nada vai tirar você do seu caminho, né? Assim como nada me tira aí do caminho de ajudar as mulheres com síndrome do ovário policístico a se verem livres dos sintomas e se verem livres das consequências da SOP de forma natural e sem medicamentos e sem hormônios, tá bom? Vamos para mais uma pergunta? Quero tratar a SOP para engravidar. Qual é a próxima turma?
Josi, se você tem sintomas da síndrome do ovário policístico, sofre com queda de cabelo, tem excesso de pelos, tá com acne, sofre de cansaço, fadiga, tem ciclos menstruais irregulares, não tá ovulando, tem muitos cistos no ovário, o teu primeiro passo é o grupo de 30 dias contra a SOP. Porque a gente vai passar 30 dias cuidando da sua casinha e ajudando você a controlar esses sintomas, corrigindo a base do problema. Então, você vai entender por que você tem esses sintomas, você vai entender por que você manifesta a SOP dessa forma, e a consequência disso vai ser você melhorar disso tudo tratando a raiz, tratando a base do problema. Depois disso, né, quando você já tem os seus sintomas amenizados, quando você já percebe que seu cabelo começou a crescer de novo, que a sua pele já tá melhor, que a acne não tá mais surgindo, que os pelos estão demorando para crescer, que o seu ciclo começou a ficar regular, aí é a hora de você focar na fertilidade. Porque significa que a gente já tá cuidando da casinha, a gente já tá controlando e deixando os hormônios de forma mais harmônica, para quando você engravidar, a gente ter uma gestação segura, confortável e com muita saúde. E aí, nesse momento, é a hora de você ir pro Vem Cegonha, que é o grupo que foca na fertilidade, tá bom? Na fertilidade. Então, qual que é a diferença, né, do grupo de 30 dias contra a SOP pro grupo Vem Cegonha? O 30 dias contra a SOP trata a SOP independente da mulher querer engravidar ou não. A gente vai tratar a síndrome. E o Vem Cegonha vai focar na fertilidade, independente de você ter a SOP ou não. Então, essa é a principal diferença dos dois grupos. Se você tá com a SOP controlada, vai pro Vem Cegonha. Se você já fez um desses grupos, já fez os 30 dias contra a SOP, já fez o Vem Cegonha, aí você pode partir para um dos programas, né, que é um dos cursos, que também são divididos da mesma forma. O programa de combate à SOP para o tratamento da SOP, independente da mulher querer engravidar ou não, ou o programa Ser Mãe, que é para quem deseja engravidar, independente de ter SOP ou não, tá bom? Então essa é a diferença aí dos grupos. A Liliane fez uma reivindicação aqui, falou que a live é muito ruim quando a Ana Vitória não tá aqui pra responder. Lili, eu também acho isso, porque eu fico tentando ver os comentários pra não deixar, né, ninguém passar batido, nenhuma pergunta importante, né, ficar sem resposta. E a Ana Vitória faz toda a diferença aqui, né, ajudando vocês e esclarecendo os pontos de dúvida. Mas nem sempre a gente pode exigir que ela esteja aqui, né, principalmente no domingo. Fala sério, domingo é dia de ficar com a família, de curtir, né, o marido e tudo mais. Então, peço a compreensão de vocês aí quando a Ana Vitória não estiver. Depois, se ficar alguma dúvida do que eu tô explicando, se ficar alguma dúvida, me manda no inbox, me manda no direct, que aí eu falo com vocês, tá bom? Pra quem tá chegando também e é novo e não tá sabendo, né, gente, eu respondo 100% das perguntas que chegam pra mim no inbox. Então, sua resposta não veio na live, eu não respondi a sua pergunta na live, não tem problema, me manda no inbox de novo que eu vou te responder. Ou coloca na caixinha que eu vou responder ainda hoje também nos stories, tá bom? Então, ninguém aqui vai ficar sem resposta para suas dúvidas, é só ter um pouquinho de paciência que a gente consegue administrar, tá bom? Pergunta da Mona. Whey e SOP tem alguma relação? Gente, tem uma relação e é uma relação bem ruim na real, viu? O whey, embora seja fonte de proteína, é considerado, né, um alimento insulinotrópico, que significa que ele favorece, ele aumenta a nossa produção de insulina. Para o tratamento da síndrome do ovário policístico, isso é péssimo, porque piora a resistência à insulina, consequentemente aumenta a produção de andrógenos, que consequentemente vai fazer o quê? Mais sintomas e mais sinais da síndrome do ovário policístico. Então, o consumo do whey pela mulher que tem síndrome do ovário policístico é ruim, eu não aconselho, tá? E tem uma outra coisa também, a maior parte dos wheys tem conservantes, adoçantes, principalmente na fórmula, e uma série de aditivos químicos que pioram a nossa inflamação corporal e podem, inclusive, favorecer o aumento de peso ruim, que é o aumento da gordura, tá? Vou passar whey em raras exceções. Quando a minha paciente já tá com a síndrome do ovário policístico controlada, ela já não tem mais manifestações e sintomas, ela tem uma quantidade de treino, né, um volume e uma intensidade de treinos altos e a dieta dela não supre as necessidades, né, de proteína da pessoa. Mas esses casos são raras exceções, tá? Dá pra você ter tranquilamente um bom objetivo, um bom treino, um bom resultado disso através da sua alimentação de forma natural e também sem nenhum tipo de suplemento ou aditivo químico na sua dieta, tá bom? Dieta cetogênica pra SOP, gente, isso dá também pano pra manga, né? Foi uma pergunta aqui do chat, eu vou responder essa e vou responder mais uma da caixinha, e aí depois eu respondo o restante nos stories. Gente,
Dieta cetogênica, dieta da proteína, dietas restritas demais em carboidrato são contraindicadas para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Porque quando você diminui demais o consumo de carboidrato, automaticamente você aumenta o consumo de gordura. E aí, quando você come mais gordura, principalmente gordura saturada, você aumenta o colesterol. E o colesterol é um precursor do hormônio testosterona. Então, quando você aumenta a testosterona, a gente aumenta também. Aliás, quando a gente aumenta o colesterol, a gente aumenta também a testosterona. Que na mulher com síndrome do ovário policístico é convertida para dihidrotestosterona, que é a forma inativa do hormônio e que causa, né, um monte aí de sintomas pra gente. Aumenta a queda de cabelo, aumenta a acne, aumenta excesso de pelos, aumenta aí todas as manifestações ruins da SOP. Então, sim, dietas restritas demais não devem fazer parte do tratamento da SOP, a menos que em casos muito específicos e sempre monitorado por profissional, tá bom? A Clarice perguntou, muita indisposição é um sintoma da SOP? Respondi agora, né? Um super sintoma da SOP, principalmente quando a gente tem resistência à insulina também. Porque sem conseguir absorver corretamente o carboidrato e transformar ele em energia, a gente fica com cansaço, fadiga, indisposição e ao mesmo tempo muita fome. E aí quanto mais fome você tem, menos disposição você sente, né? Então, ciclo aí bem clássico da síndrome do ovário policístico. Como repetiu? Vamos lá, deixa eu responder mais uma. Pergunta da Naná. Faço acompanhamento com o Nutri e mesmo assim ganhei peso. Onde posso estar errando? Gente, esse assunto foi um assunto que eu falei muito essa semana aqui. Começou no final de semana passado e, né, correu aí durante a semana. Que é o fato de nem toda nutricionista entender de síndrome do ovário policístico. E meninas, vocês têm que ter completa noção e ciência disso. Por quê? A síndrome do ovário policístico não é algo que a gente aprende na faculdade. O que eu aprendi sobre SOP na faculdade de nutrição? Zero. Eu nem ouvi falar no nome de SOP na faculdade de nutrição. Faculdade de nutrição a gente aprende sobre câncer, a gente aprende sobre gastrite, a gente aprende sobre diverticulite, a gente aprende sobre problemas renais, mas a gente não aprende sobre SOP, né? Síndrome do ovário policístico ainda é uma doença que não é tão falada, não é tão conhecida, não é nem sequer tão estudada. E a maior parte das mulheres, quando se formam em nutrição, nunca nem ouviram falar em síndrome do ovário policístico. Então, elas não aprendem, elas não têm noção do impacto que a alimentação tem, tanto na piora quanto no controle e na melhora da síndrome do ovário policístico. E aí, o que acontece? Você vai na Nutri e você fala pra ela que você tem SOP e ela te olha com cara de paisagem, né? Porque ela não entende a relação da conduta dela com relação ao que você sente, aos sintomas que você manifesta, à síndrome que você tem. Isso, gente, é completamente compreensível. Não significa que a profissional seja ruim. Não significa que o nutricionista seja ruim. Ele só não é um especialista, ele só não é um entendedor da área de síndrome do ovário policístico. Por que eu sou diferente? Por que eu entendo da SOP? Porque era o meu problema. Eu queria conhecer o meu organismo, eu queria entender as minhas alterações hormonais. E isso me fez buscar conhecimento fora da faculdade. Eu estava fazendo faculdade, eu ainda era estudante, mas eu sempre pesquisei muito sobre síndrome do ovário policístico, eu sempre pesquisei muito sobre endocrinologia, coisas que iam muito além da minha carga horária como nutricionista. E isso foi fazendo com que eu entendesse cada vez mais da área. E não existe um curso de especialização em SOP, acho que foi até alguma coisa aqui, né? Ah, a Suzy falou, não aprendemos na faculdade, mas tem muitos cursos. Nossa, se formou quando? Suzy, eu me formei tem 11 anos. Então, assim, eu já tô no mercado já faz bastante tempo. E não existe um curso de especialização em síndrome do ovário policístico. Então, isso limita muito o conhecimento. Hoje em dia, estamos conseguindo propagar mais informação sobre a SOP e isso é extremamente bom. Tanto que eu fiz um curso, né? Eu tenho um curso para profissionais, não só nutricionistas, mas nutricionistas, enfermeiras, tem até médicos que fazem, né, o meu curso para se aprofundar no entendimento de síndrome do ovário policístico, que é meio que um conjunto, né, entre nutrição, atividade física, endocrinologia, a gente abrange várias áreas. Tanto que no meu curso tem aulas com endócrino, tem aulas com ginecologistas, porque a gente acaba invadindo um pouco a área também de outros profissionais e como nutricionistas não podemos fazer isso. Então, para você entender a SOP, você precisa entender um pouco também de outras áreas da área da saúde, né, ginecologia, endocrinologia, fitoterapia e com isso juntar, né, unir esses conhecimentos e formar o seu próprio quebra-cabeça. Eu sempre falo que estudar a SOP, gente, é como você montar um quebra-cabeça de 1000 peças, né? Você pega vários conhecimentos de vários lugares e ali você monta então a sua figura, você monta o seu quebra-cabeça.
Porque não existe um consenso, né? Síndrome do ovário policístico se manifesta diferente de várias formas. Existem nutris que têm síndrome do ovário policístico e que fazem o meu curso, por exemplo, para entenderem sobre a SOP e para terem mais conhecimento para atenderem as suas pacientes. Isso é muito comum, isso é muito recorrente. E eu não acho ruim não, tá, gente? Quanto mais nutricionistas tiverem aptas e capacitadas a procurarem conhecimento e atenderem mulheres com SOP, melhor. Porque somos em 100 milhões de casos em todo o mundo. E mesmo que eu quisesse, tivesse muita força de vontade, eu não ia conseguir atender nenhum por cento dessas mulheres. Então, quanto mais nutricionistas entenderem, saberem, conhecerem, melhor. Tá? Agora, por que mesmo indo no Nutri você pode não ter um resultado bom na SOP? Porque mesmo indo e frequentando uma nutricionista, você pode não conseguir emagrecer. Mesmo indo a uma nutricionista, o seu resultado pode não ser satisfatório. Porque talvez o profissional que está te atendendo não seja um profissional capacitado a atender síndrome do ovário policístico. Talvez o profissional que está te atendendo não seja um profissional que entenda de SOP. Existem muitos que entendem, mas a maioria hoje ainda não entende. Então, vale a pena conversar com essa pessoa e perguntar se ela, né, conhece, faz alguns tipos, né, de perguntas. Gente, é muito fácil você saber se um profissional entende ou não da síndrome do ovário policístico. É só você começar a perguntar sobre a SOP. Ah, olha, Nutri, você acha que a dieta cetogênica é uma boa para tratar a síndrome do ovário policístico? Ah, eu posso fazer uma dieta zero carbo? Dependendo da resposta, se você sabe a resposta certa, você vai saber se aquele profissional tá ou não compatível com as suas ideias, né? Tá ou não compatível com o que você imagina e com o conhecimento que você adquiriu, tá bom? Eu dei um exemplo na semana passada que, é muito verdade. Se você tem, por exemplo, um canal dentário para fazer e você procura o melhor ortodontista da tua cidade, a chance disso dar errado é muito grande, né? Porque você está procurando o bambambam, o melhor médico, dentista, ortodontista da onde você mora. Mas o seu problema é um canal, então não vai resolver, entendeu? Talvez não seja bacana. Agora, se você quer um canal, você tem que procurar alguém que entenda de canal, tá? E isso é um conhecimento que a gente leva aí para qualquer área, na verdade. Existem muitos endócrinos que não entendem de síndrome do ovário policístico. Eles estão preocupados em entender sobre emagrecimento, eles estão preocupados em entender sobre outras doenças, e não sobre a SOP. Existem ginecologistas que estão preocupados em entender muito de endometriose, mas não de SOP. Então, realmente, né, dentro das áreas profissionais, e não só da nutrição, mas de qualquer profissão, a gente tem vários subnichos. E nem sempre o profissional está capacitado e habilitado a atender aquele nicho específico que você está procurando, tá bom? Então, gente, é isso, eu fico por aqui. Bora almoçar, né? Porque ainda não comi. Olha lá eu fazendo, né, bobagem na minha dieta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a live tenha sido aí de bastante utilidade, de bastante conhecimento pra vocês. Se você mandou pergunta na caixinha e eu não respondi, não tem problema. Eu vou responder todo mundo nos stories hoje ao longo do dia. Então fiquem aqui acompanhando o meu perfil. Se você tem síndrome do ovário policístico, quer ajuda para um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, se inscreve no grupo de desafios de 30 dias, que começa amanhã. Gente, essa provavelmente vai ser a última turma com o valor o valor antigo. A gente vai reajustar, a gente precisa reajustar. Já tem tempo que eu tô prometendo isso e eu não consigo cumprir, mas eu acho que essa semana vai. Então, se você quer garantir a sua vaga no desafio e não pagar mais caro por isso, corre lá nos meus stories ou no link azul do meu perfil, faz agora mesmo a tua inscrição e me deixa te ajudar nesse tratamento aí natural e sem medicamentos para síndrome do ovário policístico, tá bom? Lembrando, gente, que para fazer o grupo de desafios não precisa ter exames, para fazer o grupo de desafios você não precisa parar o anticoncepcional e esse grupo não é exclusivo para quem quer engravidar, tá? Ele também é para mulher que não deseja ter filhos, mas quer ter uma rotina, né, mais saudável, quer ter mais tranquilidade em relação à saúde, quer controlar os hormônios, quer controlar os sintomas e tudo mais, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus e até a nossa live de terça-feira.